Boa noite, meus alunos. Nós estamos iniciando a nossa primeira aula com o estudo de Sociologia a partir do tema As Correntes do Pensamento Sociológico. Para isso, nós temos que estudar um pouco a vida e obra dos principais pensadores da Sociologia, aqueles clássicos que deram origem à ciência chamada Sociologia. Então, nós vamos começar essa primeira aula da seguinte forma. Eu estou encaminhando uma apostila em PDF, vocês vão depois ler essa apostila e acompanhar as explicações pelo vídeo que eu estou também remetendo para vocês, este vídeo que eu estou gravando. E em seguida, vocês vão responder as questões que estão logo abaixo da apostila, no final da apostila, e me remeter depois de volta. Pode fazer no caderno, tira uma foto e me manda para eu fazer o arquivamento, tá ok? Então vamos começar. Vamos iniciar falando da vida e obra de Auguste Comte. Auguste Comte nasceu em Montpellier, na França. Era um grande pensador, um filósofo, mas se consagrou como sociólogo. Apesar de ser filósofo, consagrou-se como sociólogo e é mais estudado na sociologia do que mesmo na filosofia. E ele foi um filósofo francês que ficou conhecido por ter sido o primeiro a sintetizar, quer dizer, a resumir as necessidades de uma ciência da sociedade. Ele tinha a grande preocupação de criar uma ciência que estudasse os problemas da sociedade que até aquele momento não existia. Então ele criou a sociologia, que é, com outras palavras, a ciência da sociedade. E teve por fundamento a teoria positivista. Ele foi o criador do positivismo, que é uma teoria que nós vamos estudar durante o nosso curso. Então veja bem, Comte era filho de uma família monarquista, quer dizer, ligada à família da alta sociedade francesa. E essa família era católica, muito católica. Ele era também praticante do catolicismo e estudou na cidade lá de Montpellier até mudar-se para Paris, a capital da França, onde ingressou posteriormente na Escola Politécnica. Após o fechamento temporário da Escola Politécnica, que ela teve uma certa época que foi fechada, Comte retornou à sua cidade natal, a cidade em que nasceu, para estudar na Faculdade de Medicina. Em 1817, ele retornou à Escola Politécnica, voltou para estudar em Paris, na Escola Politécnica. Mas, logo em seguida, foi expulso por liderar um movimento estudantil que aconteceu dentro da instituição. Ele tem um espírito muito, digamos assim, de um despertar crítico e tinha uma percepção de mundo diferente, e liderou um movimento estudantil de forma que terminou sendo expulso da Escola Politécnica. Comte passou, a partir daí, a escrever para jornais e dar aulas particulares, até que começou a trabalhar como secretário do conde Saint-Simon. Saint-Simon também foi um filósofo francês e Comte passou a trabalhar muito tempo com ele. Saint-Simon introduziu Comte no círculo intelectual francês existente na época. O círculo intelectual era um grupo de estudiosos, de escritores,
de filósofos, de sociólogos que existia na França, e Saint-Simon introduziu Comte nesse grupo para que o mesmo fosse se habilitando como intelectual, como uma pessoa dedicada aos estudos. E aí Saint-Simon influenciou de todas as formas as teorias de Comte. Saint-Simon entendia que havia uma marcha progressiva constante na história. Quer dizer, a história era formada por uma progressão constante. A humanidade ia evoluindo e ia progredindo cada vez mais. Ou seja, ela caminhava sempre para o desenvolvimento. Então a teoria de Saint-Simon era que a sociedade evoluía, ela ia desenvolvendo com o tempo. Também são ideias de Saint-Simon que influenciaram o jovem Comte a noção de que existem leis sociais. Então, Saint-Simon dizia que do jeito que na física existem leis físicas, por exemplo, se nós pegarmos uma pedra e soltarmos da mão, ela tende a cair. Por quê? Porque é uma lei física, que todo corpo, né, que esteja solto, ele tende a cair por conta da gravidade da Terra. Então, é uma lei física. E então, Saint-Simon dizia que do mesmo jeito existiam as leis sociais que regiam a sociedade, assim como a natureza obedecia às leis da física. Ele dizia que o conhecimento científico aperfeiçoa o ser humano. Então ele acreditava muito no conhecimento científico, no conhecimento da ciência, que era baseado nos estudos, na pesquisa e na observação dos fatos sociais. Então, no entendimento dele, o ser humano se aperfeiçoava através do conhecimento científico e não do conhecimento religioso que existia na época. Então, Comte passou a dedicar-se à formulação de sua doutrina positivista. A doutrina positivista foi criada por Comte e ela perdurou por muitos e muitos anos, inclusive teve influência aqui do Brasil e existiram muitos seguidores dessa corrente, muitos defensores da corrente positivista. Depois é que surgiram novas correntes de pensamento e as pessoas mudaram, mas que perdurou por muitos anos o estudo do pensamento positivista de Comte. Então, Comte passou a dedicar-se à formulação dessa doutrina positivista em 1822. Publicou um trabalho intitulado Plano de Trabalhos Necessários para a Organização da Sociedade. Ele tinha uma grande preocupação com a organização social. Ele percebia que a sociedade não estava devidamente organizada. Era uma sociedade muito dedicada, na época, à Igreja Católica, que era a única instituição social praticamente que existia, mas, de um modo geral, não havia uma organização, digamos assim, na educação, não havia uma organização na saúde, não havia, no sistema de saúde, não havia organização na segurança pública, não tinha organização nem nas questões urbanas, nas questões ambientais, não havia nada disso aí. Então ele tinha uma preocupação com a organização da sociedade, e por isso mesmo que ele criou a doutrina positivista com o fim de organizar a sociedade baseado no método científico, baseado na ciência e não em questões religiosas. Ele começou a redigir o seu curso de filosofia positiva, inclusive
foi o título de um dos livros dele, que deu embasamento à teoria positivista. Se chamava Curso de Filosofia Positiva, em 1830. E terminou nos 6 volumes, era um trabalho bastante longo, eram 6 livros, não é? Com esse título, Curso de Filosofia Positiva, e ele concluiu em 1842. Nos primeiros escritos, Comte já planejava um esboço da sociologia, quer dizer, desde o início dos primeiros trabalhos dele, ele já tinha uma preocupação em criar uma ciência social, uma ciência voltada para o estudo da sociedade, uma ciência que estudasse a sociedade e inclusive apontasse soluções para os seus problemas. Ele, inclusive, nomeou de início a sociologia de física social. Depois é que ele mudou para o nome sociologia, mas de início ele chamava de física social, porque, baseado nas teorias de Saint-Simon, de que, do jeito que a natureza tinha leis físicas, a sociologia também tinha leis sociais. Ele criou esse nome, física social, em referência à semelhante organização por leis entre as ciências da natureza e a ciência da sociedade. O termo sociologia surgiu somente nos volumes do curso de Filosofia Positiva, quer dizer, nesse curso de Filosofia Positiva foi quando ele realmente denominou a ciência que ele tinha criado de sociologia. Comte já havia rompido o trabalho com Saint-Simon devido à incompatibilidade de ideias. Ele, apesar de auxiliar Saint-Simon por bastante tempo, mas a essa altura ele já estava com um bom conhecimento e um adiantado nas suas teorias sociológicas, e aí ele passou a discordar do seu mestre, o filósofo Saint-Simon. Em 1947, o filósofo fundou o que ele chamou de religião da humanidade, ou religião positivista. Não se sabe ao certo se o objetivo de Comte, ao criar a corrente de pensamento positivista, ou seja, o positivismo, se era simplesmente organizar a sociedade, demonstrar que a sociedade precisava de uma organização, ou se ele pretendia, na verdade, criar uma espécie de religião, porque ele mesmo denominou de religião da humanidade ou religião positivista. Inclusive no Brasil foi criada um grupo de seguidores e com uma verdadeira religião. Foi instituída uma verdadeira religião. Não era como uma corrente de pensamento filosófico em que as pessoas podiam debater e discutir problemas filosóficos sobre o positivismo. Não, era como uma verdadeira religião. Tinha os ritos a seguir, tinha, alguns dogmas, e a tendência era transformar essa filosofia ou essa corrente sociológica, digamos assim, numa verdadeira religião. Essa seria uma doutrina que daria lugar à religião comum, quer dizer, me parece que ele tinha uma tendência de criar uma religião e substituir a religião até então existente, que era, pelo menos no Brasil, a religião católica. Colocado o homem e o desenvolvimento do estágio positivo da humanidade, a ciência e a crença no cientificismo no lugar da ideia comum de Deus. As ideias de Comte conquistam adeptos fora da França, inclusive no Brasil. Quer dizer, os militares abraçaram fielmente, pelo menos o exército brasileiro,
abraçou fielmente as teorias positivistas de Comte. Eles entendiam que a sociedade tinha que ter realmente uma organização, tudo tinha que estar em seu devido lugar, a sociedade não poderia ser abalada por nenhum movimento, digamos assim, de greve, movimentos sociais que fosse de encontro ao governo, às instituições religiosas. Tudo era para estar, no entendimento deles, em seus devidos lugares. Então, eles abraçaram fielmente essa concepção positivista de Augusto Comte. Isso se deu logo depois da Primeira República. A Primeira República no Brasil foi implantada em 15 de novembro de 1889. Inclusive, ainda hoje, a gente comemora o 15 de novembro, né? Que foi justamente a data da proclamação da República. Então, a partir daí, foi quando essa Primeira República foi instalada e o Exército Brasileiro adotou boa parte, não acredito que não foi todos os membros do Exército, mas a maioria defendia fielmente as teorias positivistas de Augusto Comte. Ele morreu no ano de 1857 em Paris, aos 59 anos de idade. Então, Comte recebeu forte influência não só de Saint-Simon, que foi seu mestre, filósofo francês, como também de Newton e Galileu. Newton tinha as pesquisas dele, Galileu também, baseadas na física, baseadas na ciência da natureza. E como Comte criou a sociologia, chamada inicialmente de física social, baseado na ciência da natureza, recebeu forte influência desses três grandes pensadores: Saint-Simon, filósofo francês, Newton e Galileu, que eram cientistas. Então, Comte deixou uma grande obra literária, escreveu vários livros, como consta da apostila, a relação deles, intitulados Opúsculos de Filosofia Social, Curso de Filosofia Positiva, que foi escrito em 6 volumes, Discurso sobre o Espírito Positivo, Discurso sobre o Conjunto do Positivismo, Sistema de Política Positiva, em 4 volumes, Catecismo Positivista, Apelo aos Conservadores, Síntese Subjetiva e Correspondência, em 8 volumes. Então, como você está vendo aí na apostila, a maior parte dos trabalhos dele foi sempre em cima do positivismo, da corrente de pensamento denominada ciência positiva. Bom, eu vou ficar por aqui, vocês dão uma lidinha na apostila e respondem as questões que vêm logo em seguida, transcreve no seu caderno, tira a foto e remete para mim para eu fazer o arquivamento dos seus trabalhos. Boa noite e até a próxima aula.